Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar. São elas o alimento nesta longa jornada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, todos nós ainda temos vícios e defeitos, os quais temos que arrancar, como erva daninha que são, do nosso coração. Mas, infelizmente, tem alguns, como o orgulho, o egoísmo, que têm raízes tão profundas que ainda não conseguiremos arrancar nesta encarnação. Mas vamos tentar enterrá-los mais fundo, cavando masmorras a eles, para que não nos atrapalhem nesta caminhada. A nossa reflexão de hoje é do Evangelho de João, aonde ele diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O que significa isso? Significa que os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer clara e perfeita comunicação com além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece mais ao egoísmo próprio do que o imperativo edificante. E é interessante a gente analisar o fato das comunicações no Centro Espírita Allan Kardec, nos centros espíritas. Todo centro espírita é um ponto de união entre os dois planos, o encarnado e o desencarnado. Nós aprendemos com eles e eles também aprendem conosco. E um dos trabalhos, uma das atividades do centro espírita é a comunicação com o plano espiritual. Não é a mais importante. A mais importante é o esclarecimento da humanidade a respeito das verdades eternas, que são os pontos fundamentais da doutrina espírita. Isso normalmente é feito através das palestras públicas, do estudo e o intercâmbio, para ser realizado de maneira correta, também tem a necessidade do estudo e do trabalho, para que ele venha ser produtivo. E muitas vezes nós ficamos aguardando que os espíritos venham, através das suas manifestações, da psicofonia, da escrita, nos trazer orientações. Mas, como naquela parábola do rico e Lázaro, onde o rico se vestia com suntuosidade, tinha tudo na sua casa, e Lázaro, coitado, morava na frente da casa sem ter nada, mendigando. Quando morreram, Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. E lá do inferno, ele pedia a Deus, ou a Abraão, que é o pai de todos os judeus, que mandasse Lázaro descedentar a sua sede, porque ele, no inferno, é muito quente. E pedia também que mandasse seus emissários dizer para a sua família que tinham que ser mais caridosos, não viver exclusivamente para si na sua riqueza. E aí Abraão disse: olha, se a tua família não ouviu Moisés, não ouviu os profetas, não é agora que eles vão ouvir alguém. Então o mesmo acontece a respeito da mediunidade. Sempre queremos que os espíritos estejam exclusivamente à nossa disposição e, de preferência, os melhores espíritos. Mas é importante lembrar que a comunicação da espiritualidade é de lá para cá.
Eles é que escolhem os bons espíritos quando podem e devem se comunicar, a partir do momento em que percebam que as suas comunicações serão úteis. Senão, eles deixam os espíritos brincalhões, os mistificadores, os embusteiros, virem responder muitas vezes a perguntas bastante supérfluas que nós temos para eles. Então, partindo desse pressuposto, se as reuniões mediúnicas são sérias, sempre haverá espíritos sérios dispostos a nos auxiliar. A nos auxiliar é no sentido de muitas vezes nos dar uma orientação. Mas quem tem a responsabilidade de usar de maneira correta essa orientação somos todos nós. E muitas vezes os mentores dos centros espíritas permitem que espíritos maus se manifestem, embusteiros, para quê? Para testar o nosso conhecimento a respeito daquilo que disse João. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Assim funciona a espiritualidade, assim funcionam os grupos mediúnicos. E muitas vezes nós vamos ao centro espírita em busca de respostas sobre a nossa vida, sobre o futuro, sobre as dificuldades. E deveríamos ir em busca do esclarecimento, em busca da compreensão das verdades eternas a respeito de como funciona o mundo espiritual e o que precisamos para, quando lá retornarmos, entrarmos numa situação melhor do que quando saímos. Então, é importante, é fundamental que nós, primeiro, tenhamos o conhecimento da parte da mediunidade, estudando o quê? O Livro dos Médiuns, que é o guia próprio para compreender o tratamento ou a comunicação com os espíritos. E também temos que ter o conhecimento de todos os outros pontos fundamentais da doutrina para poder ter um discernimento correto. É um processo. E todos nós estamos aprendendo. Então, como recomendou o apóstolo, que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, assim de certificar-se se o visitante realmente vem de Deus. Tem espíritos que muitas vezes usam até o nome de Jesus, se fazem passar por Jesus, dizem coisas bonitas, mas não são ele. Então, a gente tem que ter muito discernimento no trato com os espíritos. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus. Um bom domingo. Aproveite. Conviva com sua família, com seus amigos, descanse, refaça as energias para segunda-feira ter, quem sabe, uma semana bem melhor do que a anterior. Um beijo no coração e até amanhã, então.